Aí pessoal, voltando, que tá balançando aqui um pouquinho. Deixa eu dar um equilíbrio aqui. Daqui a pouco vai parar de balançar, tá? E nós vamos aqui para fazer aqui a nosso exemplo, né? Exemplos, né? Então, como já falei, aqui a gente tem nossa função horária, né? Com cada um deles, né? Ele pede para determinar a posição do móvel no instante que o tempo, né? Tá vendo? O tempo é 7 segundos. Então, eu vou pegar esse 7 aqui, nós vamos colocar aqui no lugar do tempo, tá? Bem aqui. E vou fazer o cálculo, novamente, tá? Então, vou pegar aqui, ó. Nós vamos pegar aqui a função S5 mais 2 vezes T. Tá aqui a função que está empregada aqui, ó. Ele está dizendo aqui, ó, um móvel no tempo de 7 segundos. Você vai vir aqui, tá? No lugar do 7, do tempo, né? Você vai colocar 7, ó, tá vendo? Nós vamos ter o espaço, tá? Aqui o meu 5 é parecido com o meu S, tá bom? Aqui é 5, tá? Aqui é o espaço inicial. Aqui no caso, né, que seria 5 também. Aqui o meu 5 confunde muito com o meu S. Meu S é aqui, ó. Então nós vamos ter aqui, ó, 5 mais 2 vezes 7, 14. Tá? Aqui nós vamos somar. Nós vamos ter aqui 14 mais 5, 19. Tá aqui a gente encontrou, né, a posição, né, que seria o espaço, né. Tá? A posição ele define como se fosse a mesma coisa que o espaço, tá bom? Então, a posição 19 metros. Tá? Aqui, lembre-se sempre que um exercício feito, ele precisa da unidade, tá? Se não tiver a unidade, o exercício está errado. Tá? Então, aqui, ele colocou a posição 19 metros. No instante que o móvel passa pela posição, né, S, 25 metros. Então, vamos pegar, né, a mesma função, S igual a 5, tá certo? Mais 2 vezes T. Aqui nós vamos fazer, nós vamos pegar o S, que seria S, seria 25, colocar o 25 aqui, ó. 5 mais 2T, tá? Quando ele fala instante, tá? Ele está se referindo ao tempo, certo? Está se referindo a esse tempo aqui, ó, tá? Agora vamos pegar o 5 aqui, né? Uma posição matemática. Vamos jogar ele para cá, com sinal negativo. Tá? E aqui ele vai ficar igual a 2 vezes T. Aqui, como vai ficar menos, né? 25 menos, vai ficar 20, igual a 2T. O 2 aqui, né? Obviamente, em matemática, ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Vou fazer aqui desse lado. 20 dividido por 2 igual ao tempo. Tá? Então, 20 dividido por 2 vai dar 10. Né? Pra gente achar o tempo. Então, a gente está faltando o que aqui no exercício para estar certo? Tem que colocar a unidade. Que nesse caso aqui foram 10 segundos. Tá? Nesse caso aqui do exercício são 10 segundos. Então, o tempo seria 10 segundos, tá bom? Aí não vamos ver aqui o outro, né? Temos mais um exemplo. Temos aqui, ó, na função horária S50 menos 10, tá? T, tá no sistema internacional, lembre-se que é no modelo mundial, né? É válida para o movimento de um ponto material, tá? Determine. Então, um ponto material seria a mesma coisa assim que nós tivéssemos, por exemplo, um carro, uma pessoa caminhando, por exemplo, um homem caminhando, e aí esse homem entrasse lá num carro, tá? Entrasse lá num veículo motorizado, tá? É mais ou menos, tá, pessoal? Só para explicar, tá? Não desenho muito bem, não. Aí o que acontece? Ele entra no carro, e aí o carro parte, ele vai caminhando, e aí nós temos um observador do lado de fora, né? Uma pessoa observando aqui do lado de fora, tá? Um observador, tá? Que tá lá, tá parado, né? E ele tá observando. Então, o ponto material aqui, né? Em relação ao veículo, né? O ponto material aqui em relação é o veículo que está em movimento e a pessoa que está parada. Então, então, a pessoa que está parada observa o veículo em movimento. E quem está dentro do veículo, né?
tá? Vai tentar entender que o veículo está, a pessoa está em movimento, mas na realidade é o veículo que está em movimento. Tá? A gente relaciona essa situação como um ponto material. Tá? Então aqui, nosso ponto material, né, que fala o instante que um ponto material passa pela origem. O que seria a origem? A origem seria um marco zero. Mesma coisa que zero, quando a gente diz que é a origem, né, se situa desde o começo, seria um marco zero. Tá? Então a gente vai pegar aqui a nossa função, que é S, né, igual a 50 menos 10 vezes T. Tá? Então ele está dizendo que o instante, tá, ele quer saber o tempo, quando ele fala um instante, qual é o tempo, né, em que o ponto material, né, em relação a essa função aqui, passa pela origem da trajetória. Então vamos colocar zero aqui, tá certo? Que seria a origem, né? E aí nós temos 50 menos 10 vezes o tempo. Aí ele quer saber o instante, seria o tempo. Aí esse 50 passa para cá, ele fica menos 50, menos 10 vezes t. Aqui lembre-se que o 10 está multiplicando, ele vai passar dividindo, tá certo? Então lembre-se que quando o valor que está multiplicando aqui, ele passa dividindo, ele não troca o sinal. Isso aqui é muito importante, tá? Que o menos e o menos continua a mesma coisa, tá? Igual ao tempo. Aí nós vamos ter, aqui nós cortamos o zero, menos com menos mais, 5 dividido por 1, 5. Aí no caso seria 5 segundos, né? O S quer dizer aqui segundos, tá? Que seria uma limitação de tempo, né? Aqui, o tempo que seria um instante, tá? Tá? Aí ele fala a posição, né, quando o tempo for 10 segundos. Então você vai pegar a mesma, tá certo? A mesma situação, no caso a mesma função aqui. E aqui você vai saber o espaço dele, nessa mesma função, trocando, né, o tempo, né, no lugar 10 segundos. Tá? Aí nós vamos ter aqui S igual a 50 menos 10 vezes 10, que seria 100, tá certo? O espaço desse móvel seria menos 50, porque eu vou diminuir menos 100, tiro 50, né? Tá, eu tenho 50 para pagar, devo 100, né? Obviamente não, eu devo 100, pago 50, eu vou ficar devendo 50. Então nesse caso aqui, ele vai ficar um espaço retrógrado. O que seria um espaço retrógrado? É quando esse espaço, né, ele recua, né, ele volta para trás, então ele está retrocedendo, né? Tá? Ele parte do marco zero, em vez de ele ir para frente, tá certo? O que acontece com ele? Ele retrocede. A gente chama isso de retrógrado, porque aqui o espaço ele está menos 50 metros, tá vendo? Então nós vamos ter aqui, fizemos as substituições, 10 vezes 10, 100. Então devo 100, pago 50, vou ficar menos 50 metros. Tá bom? Esse aqui é os exemplos aí para vocês, né, ver se vocês conseguem estar resolvendo os exercícios com os cálculos direitinho, tá? O que está faltando aqui seria uma parte interpretativa, mas a gente cuida mais para frente.